Iniciar a gravação. Começou, então vamos colocar os nossos slides. Hoje a gente vai dar o play aqui, duplicar e aí fica tudo certo. Muito bem. Hoje é a última aula do ano de 2022, mas a gente volta em 23, se Deus quiser. Se Jesus não voltar primeiro, né? Aí, se ele não voltar, a gente volta com o estudo bíblico. Antes de entrar no tema propriamente dito de hoje, né, dando um pouco de sequência, esse é um slide que a gente já viu. Tá? Então eu trouxe aqui novamente para a gente ter, né, em mente um pouco as percepções que a gente precisa estar muito em linha aqui quando a gente vai discutir qualquer assunto relacionado aí com a Bíblia, com as Escrituras, que quer dizer que a forma como a gente olha o texto é sempre uma forma muito particular, muito individual, porque essa talvez seja uma dinâmica das Escrituras, né? Você poder olhar para o texto e o texto conversar com você. Tá? Quando a gente vê que a palavra de Deus ela se renova, é porque todo momento que a gente lê o mesmo texto, a gente pode ter uma percepção diferente daquele texto. Talvez pelo momento que nós estamos vivendo, talvez pela profundidade que a gente alcança à medida que a gente vai entendendo melhor as Escrituras, mas o texto conversa conosco a partir do momento que a gente interage com ele. E essa troca gera em nós o impacto na forma como a gente entende aquele texto. Só que quando a gente olha isso dentro de um contexto da igreja como um todo, desde o começo até os dias de hoje, a igreja sempre olhou os textos bíblicos e trouxe a sua percepção, a sua interpretação para aquele texto. Esta interpretação, ela, quando passa a ser difundida dentro da igreja, vira então uma tradição. As pessoas acabam concordando e aceitando, né, aquele texto tal qual ele é interpretado. E essa tradição, quando ela passa de geração para geração, ela entra na história da comunidade, na história da igreja, e fica uma coisa permanente, digamos assim. Então, por que isso é importante? Porque nós mesmos, nós também interpretamos o texto de uma maneira individual. Quando você lê o texto, você interpreta aquele texto de acordo com a sua forma de ver a realidade natural e espiritual. E essa forma de interpretação, ela molda a sua fé. Porque quando você coloca a tua interpretação naquele texto, você acredita que aquela interpretação faz sentido para você. E ao acreditar nisso, você é conduzido por essa interpretação. E essa interpretação vira a tua verdade, ou talvez a tua realidade sobre aquele texto. E isso te acompanha em toda a tua trajetória como cristão. Tá? Se você pegar, por exemplo, um texto como o Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu interpretar esse mesmo texto, olhando apenas os aspectos positivos que não podem me faltar, como prosperidade, saúde, portas abertas, todas essas coisas, eu vou sempre olhar esse texto
pensando que tudo que tem de bom na vida nunca vai me faltar, porque é como eu olho o Salmo 23. Agora, se eu pegar o mesmo Salmo 23 e falar assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e pensar que assim como não vai faltar vitória, também não vai faltar luta, assim como não vai faltar tranquilidade, também não vai faltar dificuldade, mas independente se é tranquilidade ou dificuldade, se é vitória ou luta, o Senhor continua sendo o meu pastor. Você percebe que eu interpretei o mesmo texto por uma outra perspectiva e vou olhar a vida da seguinte maneira: com luta ou sem luta, o Senhor continua sendo o meu pastor. Vocês estão entendendo como a forma como a gente olha o texto determina a maneira como a gente reage diante dele? Está fazendo sentido para vocês? Então, é isso que é importante quando a gente pensa nesse contexto de como a gente olha, como a gente conversa com esse texto, porque ele nos conduz nessa jornada aí espiritual e isso é a realidade que a gente precisa colocar no nosso dia a dia. Mas dando seguimento, esse também é um slide que a gente viu, tá? Porque falando ainda a respeito do texto, né, a gente não pode esquecer que todo o conteúdo bíblico tem pelo menos um desses 4 elementos. Às vezes vai ter todos, dependendo do texto que a gente estiver lendo, né? Pode aparecer tudo. Mas minimamente, um desses aqui tem que estar lá. Tá? A fala de Deus, que é quando a gente vê explicitamente Deus falando um determinado assunto. A revelação, quando Deus mostra alguma coisa que só Ele pode saber, como, por exemplo, os eventos futuros. Então, quando Deus inspira um profeta a falar para o povo que aquele pecado vai trazer juízo sobre o povo, aquilo é uma revelação, porque o profeta não tem como saber, né? Não está no entendimento humano do profeta. Mas Deus vai e revela aquela condição para o profeta, né? E esta revelação é a parte sobrenatural do texto. Então tudo que você vê em cima é necessariamente a parte sobrenatural do texto, onde Deus é o principal agente dessa história toda. Certo, Marquinhos? Muito bom. Né? A parte de baixo, a gente já vê um pouco a parte humana do texto. Porque o mesmo texto que a gente pode estar analisando vai ter a fala do homem. E essa fala do homem é o homem sendo homem, trazendo exatamente sua própria natureza para dentro daquele texto. Na outra aula a gente deu um exemplo de Jó amaldiçoando o dia que ele nasceu. É legal isso? Talvez para Jó era o que ele tinha para dizer, né? Mas talvez para você ou para mim pode parecer um pouco exagerado, né? Você chegar ao ponto de querer amaldiçoar o próprio dia que você nasceu. Mas era a fala do homem, era Jó falando. E a gente vê que nesse aspecto humano, que é esse lado de baixo desse diagrama aqui, a gente tem os eventos e fatos. E por que eu trouxe isso aqui novamente? Porque isso pauta exatamente esse ponto que a gente tem aqui, que é a nossa interpretação. A forma como a gente percebe esses 4 elementos dirige a nossa interpretação. Dirige em que sentido? Se eu não tenho o cuidado de distinguir, de identificar esses 4 elementos, eu posso assumir uma coisa pela outra
Eu posso assumir que uma coisa que é humana tem um peso divino, ou o contrário também. Então, muitas das distorções, das heresias que a gente vê aí ao longo da história da igreja cristã, elas acontecem exatamente por uma confusão que pode estar dentro desses 4 elementos. Quando eu pego os eventos e fatos e associo aquilo e interpreto aquilo do jeito errado, esta interpretação vai, enfileirar aí um monte de equívocos, um monte de distorções. Se eu pego uma fala fora do contexto dela, eu posso simplesmente interpretar aquilo de uma maneira errática, de uma maneira equivocada, e achar que é desse jeito mesmo, porque eu peguei aquela fala fora do contexto dela e trouxe uma interpretação que não é necessariamente devida. Isso é difícil, porque nós somos imperfeitos e ao mesmo tempo limitados. Então a gente cai nesses erros de interpretar errado. Mas eu acho que o principal exercício de humildade é a gente reconhecer que entendeu errado e pedir para o Espírito Santo de Deus nos ensinar qual que é o certo. E a pior coisa que a gente pode fazer é, sabendo que estou errado, sabendo que essa interpretação não é a melhor possível, continuar insistindo nela, mesmo sabendo que ela não é a melhor possível. Vou dar um exemplo para vocês de como que essa interpretação, a partir desses elementos que a gente vê aqui, pode ser problemática. Se a gente pensar, por exemplo, que Deus criou o homem e a mulher, e a gente for lá para 1 Coríntios e ver que Paulo volta nesse assunto de Deus ter criado primeiro o homem e depois a mulher, a gente pode começar a pensar em algumas possibilidades que não necessariamente estão coerentes, vamos dizer assim. Por exemplo, por que vocês acham que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher? Aqui. Não tem ideia. Então, vamos lá. Val, lá no fundo. Mas não tem ideia. Paulinho. Que faz Não deixa de ser uma ótima resposta. Eu já vi porque vídeo. Brincadeira, o cara fala que depois do rascunho eu não tem mais. Eu acho que a questão aí da ordem, ela tem pouca importância, sendo bem honesto. Faria diferença para Deus ter criado primeiro a mulher e depois o homem? Sim ou não? Mas tem um aspecto importantíssimo que às vezes passa desapercebido e ele parece menos relevante do que é. Vou ser mais explícito. O que determina a formação dentro da nossa espécie? O que determina o homem e o que determina a mulher? Uma palavrinha chamada cromossomo. Homens e mulheres, eles são distintos exatamente por conta dos cromossomos X e cromossomos Y. Explica melhor o que isso quer dizer. É genética, né? As mulheres têm 2 cromossomos X, o homem tem um X e um Y. Os homens têm um cromossomo X e um cromossomo Y. Quando Deus criou o homem, ele colocou esses 2 cromossomos. Isso sempre existiu, não surgiu agora. Na verdade, o homem tem o cromossomo X e Y. E a mulher tem cromossomos X
X, 2 cromossomos iguais. Se Deus tivesse criado a mulher primeiro, o que ia acontecer? Não ia existir o cromossomo Y. Então, para fazer o homem, ele tinha que inventar uma coisa que não existia ainda. Vocês estão me entendendo? Não existia o cromossomo Y, porque a mulher não tem esse cromossomo. A mulher tem o cromossomo XX. Se ele cria a mulher primeiro com o cromossomo XX, que é o que determina o gênero feminino, ele teria que criar no homem uma coisa que não tinha na mulher. E faria com que o homem, nesse processo de criação, tivesse uma característica diferente da mulher. Só que quando ele cria primeiro o homem, que tem X, mas também tem Y, o que ele faz? Ele elimina o Y, então ele elimina uma coisa que ele tinha criado e duplica uma coisa que ele também tinha criado. Vocês estão percebendo? Né? O porquê que Deus criou o homem primeiro? Não é... Gente, isso aqui é ciência. Eu não estou falando da minha cabeça. É fato isso. Homens têm XY, mulheres têm XX. Vou interromper aqui um pouquinho, porque numa hora como essa, às vezes, a gente pode brincar um pouquinho aqui. Então, o que acontece? Homens têm XY. Mulheres têm o cromossomo XX. Ok? Então, aqui a gente tem as mulheres. E aqui a gente tem o homem. Eu vou deixar desse jeito. Assim. Deveria ser masculino e feminino. Mas eu vou deixar assim, tá bom? Deveria ser masculino e feminino, mas eu vou deixar assim. Tá. O que acontece, pessoal? Se Deus tivesse feito... Deixa eu ver se vai funcionar isso aqui. Não, não vai. Então, se Deus tivesse feito a mulher primeiro, vamos imaginar que Deus fez a mulher primeiro. Para ele fazer o homem, o que precisava acontecer? Precisava criar uma coisa que não existia na mulher. Isso faria com que o homem fosse diferente da mulher. Porque ele cria o homem, a mulher não tem Y, como que fica? Criou uma coisa que a mulher não tinha. Mas aí o que Deus fez? Deus fez o seguinte, Deus anulou esse cara aqui e duplicou esse aqui. E aí isso fez a mulher. Estão percebendo? Então, por que a mulher e o homem têm as mesmas características? Porque tem essa essência e esse design divino, né? Esse desenho divino. Deus teve todo esse cuidado de garantir que as coisas vão ser criadas com os mesmos materiais. É como eu, por exemplo, se eu pego essa cadeira de madeira, coloco do lado uma cadeira de plástico, dá para dizer que é a mesma cadeira? Não dá, porque aquela ali é de plástico, essa aqui é de madeira. Agora, se eu pego esta cadeira, que é marrom, e pinto ela de preto, por mais que a tinta seja de outra cor, ainda continua sendo a mesma cadeira. Só tem uma cor diferente, só tem um ingrediente diferente, mas é a mesma cadeira. Então esse foi o cuidado de Deus, de não fazer uma coisa diferente, para que depois esta diferença justifique as bobagens que a gente vê mundo afora.
Aí o que acontece? Você vê em algumas literaturas dentro da igreja dizendo que Deus criou o homem primeiro para que o homem, né, exerça a sua liderança sobre a mulher. Mas isso não está em nenhum lugar da Bíblia. Tá? Não está em nenhum lugar que Deus colocou o homem para exercer essa liderança sobre a mulher. Isso só acontece, e aí eu vou voltar aqui para o texto. Aqui a gente está em Gênesis primeiro, eu vou para Gênesis 3, que é quando acontece a queda. Né? Se a gente olhar a situação da mulher, que é essa sentença que vem aqui dada por Deus, esta sentença, porque isso aqui é uma sentença, não dá para dizer que isso aqui é uma coisa boa, isso aqui é uma sentença, consequência do pecado. Esta sentença só entrou na nossa realidade por causa do pecado. Porque se isso aqui já existisse antes, por que Deus estaria trazendo agora de novo? Se a mulher já soubesse, presta atenção, se a mulher já soubesse que o homem era o chefão, por que Deus ia reforçar isso para ela, uma coisa que ela já sabia? Vocês estão me entendendo? Então Deus só está trazendo isso porque é um fato novo, e esse fato novo significa a consequência pelo pecado. Ele não existia antes. O começo é interessante, porque olha só, quando ele fala que vai aumentar em muito o seu sofrimento, significa que já existia um sofrimento e que agora ele seria aumentado. Vocês estão me acompanhando aqui? Já existia. A mulher já sabia, olha, quando você engravidar, você vai esperar 9 meses, o bebê nasce. Só que nessa hora dói. Então ela já deveria saber. E agora o que Deus está dizendo? Olha, lembra daquilo que eu falei para você? Agora eu vou aumentar essa dor. Então eu tinha dito para você que ia doer, agora eu vou aumentar em muito o seu sofrimento. Então aqui ele traz algo que para a mulher não era estranho. Porque senão ele teria dito de uma forma diferente. Né? A segunda parte desse versículo, aí sim parece uma coisa nova para a mulher. Porque se não fosse, Deus teria dito diferente. Se Deus tivesse criado a mulher para ser governada por homem, isso aqui não faria sentido estar aqui. Porque já seria fato, não seria sentença. Vocês estão me entendendo? Então, o que tudo isso quer dizer? Que essa relação que se constrói socialmente, de que o homem precisa ser, né, o chefão dentro do lar, é uma situação que existe por causa do pecado. Não existe por outro motivo. Existe por causa disso. E quando nós, igreja, incentivamos, né, esse pensamento, a gente está simplesmente perpetuando uma coisa que o pecado trouxe. Quando, na verdade, a gente deveria voltar para as origens, aonde Deus sempre vê homens e mulheres na mesma condição. E Jesus, eu vou voltar aqui para o exemplo, Jesus sempre tratou as mulheres exatamente como deveriam ser tratadas, sem o machismo inerente à sociedade e sem desprezar o valor que a mulher tem como ser. E esses versículos que você vê aqui nesses slides, eles são exemplos de interação de Jesus com as mulheres, e a gente vê a forma extremamente respeitosa de Jesus tratando com essas mulheres. O primeiro versículo aí é da mulher samaritana.
natureza social, samaritanos já não se davam como judeus. E ainda seria mais absurdo ainda Jesus se dirigir a uma mulher, né, numa condição como aquela, só ele e ela. Seria assim, né? A mulher deveria entrar muda, sair calada, e ela não poderia dirigir uma palavra para o homem, porque era visto como algo socialmente incorreto. Mas a gente vê que Jesus quebra essa norma. Ele puxa uma conversa com a mulher e persiste, né? Ele mantém aquela conversa, porque ele pede água, a mulher conversa com ele e ele continua o diálogo ali. Se você continuar nesse texto, você vai ver que os discípulos, o que eles tinham feito? Eles tinham ido comprar comida. Quando eles voltam, eles encontram Jesus falando com a mulher. E João, quando ele relata esse evento, ele fala que os discípulos ficaram surpresos de ver Jesus falando com a mulher, porque não deveria, na perspectiva deles. Jesus não poderia estar falando com aquela mulher. Então Jesus quebra uma norma social dizendo, não tem problema nenhum. Tá? O versículo seguinte, a gente vê, esse de Lucas, fala de Marta e Maria. Você vê como Jesus ele tinha um apreço muito grande com Marta e com Maria. A ponto de Marta ter a liberdade de questionar Jesus. Jesus, não dá para pedir aí para minha irmã me ajudar? E Jesus, nessa conversa toda, fala, não, eu não vou tirar a melhor parte dela. E é engraçado porque Maria estava onde? Estava sentada junto de Jesus, ouvindo os ensinamentos. E, gente, para aquela época, as mulheres não podiam ser ensinadas. Mas o que Jesus estava fazendo? Estava ensinando com Maria ali. Vocês percebem que as mulheres elas tinham que estar excluídas daquele ensinamento, elas não poderiam receber aquele ensinamento. Mas Maria estava ali. Então, quando Marta chega para Jesus e fala, mãe, precisa me ajudar. Do ponto de vista de Marta, nem estava errado, porque, primeiro, pela percepção social, talvez Maria não deveria estar ali. Mas Jesus, para não se enquadrar à norma social daquela época, que era mulheres não poderiam ser ensinadas naquele contexto, tinha que ficar separado, Jesus fala, não vamos tirar. Ela escolheu a melhor parte e não vamos tirar a melhor parte dela. Então você vê como Jesus tratava esse aspecto de a mulher tem que aprender. Não pode tirar da mulher o direito de aprender. E Jesus estava ali mostrando isso. Ainda em Lucas, a gente vê um grupo de mulheres que acompanhavam Jesus nas viagens. Às vezes a gente acha que era só os 12 perambulando com Jesus para cima e para baixo. Tinham mulheres que andavam com Jesus. E detalhe, estas mulheres subsidiavam o ministério de Jesus. O que isso quer dizer? Elas custeavam as despesas da viagem. Então olha só a importância dessas mulheres, porque elas davam dinheiro para sustentar o ministério de Jesus durante os 3 anos aqui na Terra. Quando a gente vê o autoconceito aí de Jesus, Mateus e Lucas, né, são 2 referências que falam, primeiro, da mulher com fluxo de sangue, que toca em Jesus. E se fosse um judeu normal, mandaria aquela mulher ser apedrejada. Mas o que Jesus fala? Tua fé te salvou, saiu virtude, está tudo certo, acabou com a doença. A outra passagem é a passagem da viúva, dando a sua moedinha. E ele fala, essa viúva deu a maior oferta, porque todo mundo deu o resto. Ela deu o que ela tinha de mais valioso. Né? E o último ponto aqui
que eu acho importante a gente ler, esse Mateus capítulo 22, porque ele tem uma cilada que eu acho que eu nunca vi ninguém comentar, então eu vou comentar aqui. Como eu nunca vi ninguém comentar, eu comento. Certo, Marquinhos? Então, vamos lá. Temos tempo. 2, 22, 24. Olha só, gente, a situação. Aqui, ó. Começa aqui, ó. Primeiro chegou um grupo de saduceus e eles diziam que não tinham ressurreição. Então eles queriam pegar Jesus na questão da ressurreição. E aí eles chegam com uma cilada, uma armadilha. Se alguém morrer não tendo filhos, aqui esse alguém na verdade é um homem, né? Então, se um homem morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para ele. Era lei. Moisés tinha determinado isso. Então o homem casou, não teve filhos, o irmão desse homem pega a mulher, engravida, e os filhos que nascerem vão ser considerados como se fosse do finado. Apesar de, né, geneticamente serem do irmão. Né? E aí eles contam uma historinha. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro e até o 7º, né? Esse é o caso da mulher que ficou viúva 7 vezes. Né, Marquinhos? Por fim, depois de tudo, morreu também a mulher. Então agora... Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Queriam pegar Jesus de qualquer jeito. A resposta de Jesus... Não, porque assim, aqui a gente tem 2 respostas. E na maioria das vezes as pessoas só pensam em uma delas. Mas tem 2 respostas aqui. Porque a pergunta era: quando todo mundo ressuscitar, de quem que essa mulher vai ser esposa se ela casou com 7? Aí Jesus responde o seguinte, que o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. E ele fala o seguinte, que na ressurreição não tem gênero, não tem masculino e feminino. Não tem. Na ressurreição nem casam nem se dão casamento porque são como os anjos no céu. Não tem gênero. A vida após a morte não tem homem e mulher. Não existe isso. E por que isso aqui é importante? Porque esta é a condição de igualdade mais apropriada. O que eles estavam trazendo? Um problema de ordem social. Olha, essa mulher casou com 7, agora ela precisa decidir para quem que vai ficar. Como se ela fosse um objeto que precisava ser decidido para qual dos 7 deveria ficar com ela. E Jesus fala assim, não, isso não existe. Na ressurreição não tem gênero, não tem mais homem ou mulher. Ficaremos nós aqui, né, iguais aos anjos. Então não vai ter essa questão de casar com A ou com B, ou ficar com A ou com B. Não vai ser assim. Esta é a condição mais igualitária que a gente poderia ter, porque não vai ter essa distinção. E, na verdade, as respostas que a gente pensa é só na ressurreição, não, porque vai ressuscitar e tal, mas vocês entendem que, né, o plano de Deus ele é tão mais complexo do que as implicações que a gente coloca no meio do caminho. E o que eu quero dizer com complexidade, né? A gente construiu uma relação onde tem homem,
é onde tem mulher. E agora, os anjos, eles são o quê? Neutros. Eles não são nem homem, nem mulher. Apesar da palavra ter uma conotação masculina, os anjos, eles não têm gênero. Anjo e anja. Anjo homem e anjo mulher. Só anjo. Engraçado, né? Então, resposta de Jesus. Esquece. Mulher não é para ser de ninguém. Isso eu acho que é engraçado, né? Resposta de Jesus, essa mulher não é para ser de ninguém. Porque não vai existir isso. De ser de alguém. De ser a minha mulher. Não vai existir isso. Esta realidade do porvir subverte a realidade que o pecado trouxe. Do homem e da mulher. Deixa todo mundo igual. Deixa todo mundo igual. Mas é a pergunta que pode ficar, mas igual até onde, né? Acontece, gente, que quando Deus cria todas as coisas, ele coloca dois componentes que são importantes. O primeiro é propósito. Então, Deus não cria nada sem um motivo. E segundo, a função. Deus não cria nada para não ter função nenhuma. Deus não cria nada para ficar largado, sem propósito, sem objetivo. Tudo tem que ter uma função. E todo ser criado tem um propósito. E é bom pensar nessas duas palavras porque elas se conectam, né? Função e propósito não dá para andar separado um do outro. Então, nas relações humanas, o homem tem uma função e tem um propósito. E a mulher também tem uma função e também tem um propósito. Os dois têm essa. E Deus, quando cria o homem e a mulher, estabelece funções e propósitos para que as coisas funcionem de maneira harmônica, né? Senão perde essa harmonia. E essa harmonia ela deveria, né, existir sempre, porque foi criada no Jardim do Éden assim. Lembra quando a gente fez o exercício na semana passada, pegando aí algumas palavras, né? Então aquele aspecto harmônico deveria existir até hoje. Mas o pecado trouxe essa distorção. Então, qual que é o grande objetivo? A gente buscar de novo essa harmonia. Só que se eu pegar alguns versículos na Bíblia, a gente pode gerar algumas distorções. Por exemplo, vou pesquisar aqui rapidinho. Vou pesquisar esse versículo aqui, ó. Só para pegar a referência dele, tá aqui, ó. Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Vamos lá. Vamos lá. Versículo... Qual que era mesmo? Versículo 12, né? Vamos lá. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. E agora, Marquinhos? E aí, Val? Vocês têm mais 2 minutos? Senão eu deixo para o próximo ano. Hã? Lembra disso aqui? Vamos voltar para o texto. Quem que está falando que não permite aqui? Será que é Deus ou será que é Paulo que está falando? Vocês acham que é Deus que está falando não permito que as mulheres ensinem na igreja? Está parecendo que é Paulo que está dizendo, né? Até o verbo na primeira pessoa do singular, dizendo não permito,
É a fala do homem. É Paulo que está dizendo para Timóteo, que estava sendo enviado para organizar as igrejas. E Paulo diz, olha, eu não permito que as mulheres ensinem. Paulo não está dizendo assim, ó, Deus não permite que as mulheres ensinem. Jesus não quer que as mulheres ensinem. Não está dizendo isso. Ele está dizendo que eu não permito. E por que é importante a gente frisar isso? Porque Paulo não é o cabeça da igreja. Ou é? Não é. Vocês entenderam aqui a diferença da palavra do homem da palavra de Deus? Aí o que eu faço? Eu pego esta palavra, que é do homem, e começo a dizer que a mulher não pode fazer isso, que a mulher não pode fazer aquilo, que a mulher não pode fazer aquilo outro, que a mulher não pode pregar, que a mulher não pode ser pastora. Mas aqui é a palavra do homem. Talvez para aquele contexto ela poderia até fazer sentido. E isso a gente vai comentar na próxima aula, que vai ser ano que vem. Mas ficamos por aqui, tá bom? Ok? Então eu vou interromper a gravação